Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 1º de janeiro de 2022. Quando nações negociam, o silêncio se instala antes que as ameaças comecem. Este é o caso agora entre os Estados Unidos da América e a Rússia, que vão negociar sobre a Ucrânia. É claro que os Estados Unidos estão consultando a Ucrânia para essa negociação. Moscou publicou sua lista de demandas, mais uma lista de desejos, na verdade, que eu inclusive já divulguei, já analisei aqui no canal, para tentar definir a agenda. Mas no final as agendas são definidas pela realidade. Uma rápida recapitulação do ano da Rússia é um bom lugar para começar a restabelecer essa realidade. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, fortaleçam o canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais e tampouco na mídia tradicional. Compartilhem com suas redes sociais e não esqueçam, deem o seu joinha para nós. A Rússia vem tentando recuperar os escudos, eu estou chamando de escudos, que perdeu após o colapso da União Soviética. O que seriam esses escudos? Esses escudos mais importantes, os quais estão na Europa Oriental, protegem a Rússia de um ataque potencial. No passado, esses ataques tendiam a surgir inesperadamente, por isso a Rússia deseja tê-los antes que surja uma ameaça. Não é necessário que os escudos façam parte da Federação Russa. Ele só precisa ter certeza de que eles não são hostis, ou ocupados por potências hostis. Porém, as atividades russas no ano passado eram previsíveis, quando estourou a guerra no sul do Cáucaso entre o Azerbaijão e a Armênia. E a Rússia despachou o mais rápido possível uma força de manutenção da paz. E com sua enorme influência na região, ela construiu um sistema de relações dominado pela Rússia, ou seja, ali é um escudo da Rússia, aquela região, Armênia e Azerbaijão. Na Ásia Central, Moscou construiu uma rede de aeródromos, um processo que só se acelerou com a retirada dos Estados Unidos da América do Afeganistão. E na Bielorrússia, que é o outro escudo, a Rússia domina completamente o Alexander Lukashenko. Eu até tenho certeza, e não é questão nem de usar, é chamar de fato o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de marionete da Rússia. Essas foram etapas importantes para a recuperação de seus escudos pela Rússia, mas nenhuma delas foi tão importante quanto a Ucrânia foi e é hoje. Seu tamanho permite que uma força inimiga manobre essa capacidade de manobra, força um defensor a dispensar as forças. Vejam que a Ucrânia tem, é um país muito grande, 603.628 km². Moscou entendeu desde o início que deveria chegar a um acordo com Washington. Também entendeu que os Estados Unidos da América, como todos os países, eles só vêm à mesa de negociação quando é necessário. Washington está satisfeito com a estrutura da ex-União Soviética. A Rússia, portanto, não. A Rússia teve de colocar em risco os interesses americanos regionais, principalmente na Ucrânia. A concentração de forças russas em torno da fronteira com a Ucrânia foi um passo lógico. Desdobradas como estavam, as forças blindadas em massa pareciam estar em posição de invadir rapidamente a Ucrânia. O problema é que, embora um país tão grande como a Ucrânia pudesse ser invadido, ele não poderia ser invadido e tomado rapidamente, ensejando uma série de dificuldades para o lado russo. Militarmente, os Estados Unidos têm uma posição difícil. Não tem força significativa dentro da Ucrânia, e qualquer infusão de forças pode levar a uma guerra longa e potencialmente indecisa. A OTAN não tem estômago para esse tipo de confronto à sua porta. Alguns países topariam, a maioria talvez não quer se envolver para defender a Ucrânia. Além de forças armadas limitadas, o modelo da OTAN se transformou no modelo da União Europeia. E o modelo da União Europeia se transformou em um modelo que eu diria o seguinte: o lema da União Europeia é paz e prosperidade. Um deslocamento rápido, com poucas vítimas, é possível, mas o tipo de batalha que a Rússia ofereceu não interessa ao modelo da União Europeia, exceto para alguns países, provavelmente, ou se não provavelmente, talvez a Polônia se envolvesse nesse modelo de batalha proposto. O cálculo russo era de que os Estados Unidos da América não agiriam, e se o fizessem, dividiriam os europeus. A OTAN faria exercício e planejaria em Bruxelas, mas a extrema cautela limitaria a ação coletiva. Do ponto de vista americano, não há interesse de curto prazo em intervir na Ucrânia, muito menos em lutar outra guerra a longa distância com aliados questionáveis, que no caso alguns países da União Europeia.
mas existe um perigo a longo prazo. A estratégia americana na Guerra Fria era impedir a Rússia de impor hegemonia sobre a Europa. Essa hegemonia casaria os recursos e mão de obra russos com a tecnologia e manufatura europeias, criando uma superpotência massiva que poderia desafiar os Estados Unidos no Atlântico. Essa era uma ameaça de longo alcance, mas ameaças de longo alcance tinham que ser enfrentadas o quanto antes e de maneira barata. A ameaça soviética sempre esteve lá, mas foi bloqueada a um custo relativamente baixo e, portanto, era politicamente aceitável pelo Ocidente, especialmente quando estavam envoltos na ideologia antissoviética e nos princípios da democracia liberal. A situação atual na Ucrânia recria essa ameaça de longo alcance. Os russos veem os Estados Unidos como algo imprevisívelmente implacável. Nunca se sabe quando os Estados Unidos da América entrarão em ação. E sua experiência na Guerra Fria mostrou que os Estados Unidos da América estão dispostos a implantar uma força massiva. A Rússia teve de reforçar os Estados Unidos, a Rússia teve de forçar os Estados Unidos a limitar sua presença na Ucrânia, sem arriscar uma resposta dramática. Ela teve que demonstrar seu poder com uma força não totalmente crível para obrigar a uma negociação, mas não uma resposta massiva. E Washington não poderia entrar em negociações sem demonstrar uma resposta confiável à ameaça russa. É delicado dos dois lados, sem dúvida. Complicado também é para a Ucrânia, cuja negociação sentam-se a Rússia e os Estados Unidos, sem que a Ucrânia seja convidada para a mesa de negociações, onde o presidente Biden apenas faz consultas telefônicas, o que a Ucrânia pretende com o presidente Zelensky. Em última análise, os lados compreenderam a fraqueza da estratégia russa em relação aos Estados Unidos. Veículos blindados de combate, como os que a Rússia enviou para a fronteira com a Ucrânia, consomem uma quantidade enorme de combustível. Apenas uma divisão blindada russa consome cerca de 800 mil galões de combustível por dia quando está em movimento. E a Rússia está implantando várias divisões na fronteira com a Ucrânia, que teriam que ser seguidas por uma linha interminável de veículos de reabastecimento, provenientes de vastos depósitos de combustível. A logística em caso de invasão é complicada e extremamente cara. A decisão russa de realizar uma guerra blindada multidivisional dependerá de quão confiante está de que os Estados Unidos se envolveriam. Quão confiante Moscou está de que os Estados Unidos escolheriam uma estratégia vencedora, quão confiante está em seus próprios sistemas defensivos e quão confiantes está que pode resistir politicamente até mesmo a uma derrota temporária. Os russos não se envolveram em ofensivas multidivisionais como essa proposta desde 1945. Eles não podem viver com a perda desses escudos, que eu chamei de escudos, né? Eles não podem viver com a derrota. A guerra está cheia de vulnerabilidades, muitas das quais são descobertas em momentos inconvenientes. O preço que a Rússia pagaria no caso de uma invasão fracassada é significativo em termos de política interna e credibilidade internacional. O preço que os Estados Unidos enfrentariam com uma derrota seria menor. Sua credibilidade seria prejudicada, mas o imperativo geopolítico não seria perdido. Os russos sabem disso. As forças russas estarão em alerta total, ou estão em alerta total. Mas a Rússia não pode se dar ao luxo de uma derrota e não pode ter a certeza da vitória. No final, o que os russos ganham é que eles se sentarão em frente aos americanos como iguais, e o resto do mundo terá visto isso, e a história seguirá o seu curso. Os americanos, como eu disse, e os russos vão ter a partir do dia 10, imagino que algumas rodadas em negociação sobre a Ucrânia, né? Mas devem falar também sobre os outros países com problema semelhante, mas não tão grave e uma escalada tão grande russa como sobre a Ucrânia, que ele vê como a fronteira, o escudo dele mais importante, o que eu chamei de escudo, né? Não vi ninguém chamando de escudo, essa é uma definição minha. E os americanos, já vendo essa escalada grande, independentemente da negociação, eles já determinaram um grupo de ataque da Marinha Americana, liderado pelo porta-aviões Harry Truman, que está no mar Mediterrâneo, ali próximo à entrada do Estreito de Bósforo.
que se houver uma necessidade, eles passariam para o Mar Negro. Os Estados Unidos disseram que não vão escalar, que não vão botar tropas. Bom, isso pode ser verdade e pode não ser verdade. Isso é uma coisa que foi colocada para os russos. Eles podem se envolver. Mas eles podem não se envolver com tropas, mas se envolver com apoio aéreo, com apoio da Marinha, para evitar que, por exemplo, a Marinha Russa tente tomar Odessa. E justamente essa força de ataque, que não é só do porta-aviões, tem uma série de navios como destroyers, contra-torpedeiros e submarinos, junto com esse porta-aviões, eles podem entrar no Mar Negro e fazer frente ou fazer como uma força de dissuasão, dissuadir os russos, né? E os russos sabem que eles estão ali. Mas agora então estão meio silenciosos, esperando efetivamente essas negociações que vão começar. Mas a Rússia quer negociar, né? A Rússia quer e precisa negociar. Se nós vermos os números, os Estados Unidos é a primeira economia, com 24 trilhões de dólares de PIB. A Rússia é o 10º país do mundo, com 2 trilhões e 0,08 trilhões de dólares de PIB, ou seja, uma diferença muito grande, uma diferença brutal. Acho que a Rússia tem mais a perder do que os Estados Unidos, ambos perderiam, né? E a Rússia deixou claro que não vai deixar, vamos dizer, que fique impune uma incursão da Rússia contra a Ucrânia, né? Assim como vamos comparar os gastos militares. A Rússia gasta por ano, com suas forças armadas, 69,2 bilhões de dólares ano. E os Estados Unidos da América gastam 611. Ou seja, é um potencial maior. Só para vocês verem, os Estados Unidos, a Rússia tem um porta-aviões chamado General Kuznetsov, que quando, na inauguração, logo em seguida, ele trincou o casco. É o primeiro, o único porta-aviões dele. Está atracado em manutenção. E já faz tempo, né? Estão consertando isso, então não tem nenhum porta-aviões. Os Estados Unidos tem em operação 30 porta-aviões no mundo. Então existe uma diferença de poderio muito grande, né? Inclusive em terra, na Europa. Eventualmente, os Estados Unidos podem lançar mísseis da Polônia, por exemplo, que é próxima à fronteira da Ucrânia. Ali, né? Fica aí uns 600, 500 quilômetros, né? Podem até lançar tropas saindo da Polônia ou tropas polonesas da União Europeia. Então isso não está claro. Não, os Estados Unidos não querem se envolver, e isso e aquilo, mas será que não vão se envolver? Porque os Estados Unidos sabem que é um prejuízo muito grande se a Ucrânia cair para ele e para o resto da Europa. Vamos aguardar, vamos deixar a roda do tempo virar e vamos ver o que vai acontecer após 10 de janeiro nessas negociações, que eu acredito que não vai ser uma negociação única. Vão ser mais rodadas de negociação, como era até nos tempos da Guerra Fria, eu acho. Vamos ver. Bem-vindos à nova Guerra Fria. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Quero agradecer, quero pedir mais uma vez, convidá-los a inscreverem-se no canal. É muito importante que vocês fortaleçam o canal, não apenas assistindo, mas também inscrevendo-se no canal, dando seu like e compartilhando com suas redes sociais. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.